Bom, pessoal, olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Essa aula, pessoal, é a nossa aula 2, certo? É sobre leis de Newton. E aí, essa aula não está no escopo da disciplina de vocês, mas para que vocês entendam alguns conceitos de resistência de materiais, dos materiais que a gente vai usar mais à frente, vocês precisam entender os princípios, né, as leis de Newton e alguns conceitos básicos. Então, eu sempre gosto de passar essa aula. Posteriormente, a gente vai estar vendo equilíbrio, né? A gente começa com o equilíbrio dos corpos do ponto material e depois dos corpos rígidos. E aí, enfim, a gente vai chegar na parte de resistência dos materiais. Então, essa aula aqui é muito breve, só para que vocês aprendam alguns conceitos. Vamos lá. O primeiro conceito, pessoal, que vocês têm que ter em mente é o conceito de massa. O que seria a massa de um corpo, né? A massa, pessoal, é uma grandeza que a gente atribui para cada corpo, que é obtida essa grandeza através da comparação com o corpo padrão, certo? Esse corpo padrão, ele é o quilograma padrão. Ele é um cilindro, certo? Composto de metais, né, de platino e de irídio, e ele é mantido lá no Instituto Internacional de Pesos e Medidas, certo? E, por definição, sua massa é de 1 kg. Então, vamos lá. Sabendo o que é massa, a gente vai para o conceito de força. Para Newton, a força vai ser aquela ação que produz uma variação na velocidade, ou seja, uma aceleração de um corpo. Essa força, ela pode ter naturezas distintas. Ela pode ser uma força de contato, como, por exemplo, quando a gente puxa um objeto, ou de ação à distância, como, por exemplo, a força com que a Terra atrai o objeto, que é a força gravitacional. Também pode ser força elétrica, certo? E aí a gente vai vendo ao longo da disciplina detalhes acerca, né, dessa força. A força, assim como um vetor, né, ela possui módulo, direção e sentido. Então a força é uma grandeza vetorial e aí ela apresenta as propriedades dos vetores. E aí vamos lá, isso aí vocês devem lembrar. Vamos considerar esse ponto A, certo? Sobre o ponto A estão atuando duas forças, F1 e F2, nessa primeira figura. Na segunda figura, a gente tem, né, pela regra do paralelogramo, ó, a gente vem paralelo a esse vetor F1, ó, a projeção dele aqui, e paralelo ao vetor F2, a projeção dele aqui. E aí, da origem até a extremidade do encontro dessas duas projeções, a gente tem a força resultante, que é representada pela soma de F1 e F2, certo? Como está dizendo no segundo ponto. Seja F a resultante de F1 e F2, o efeito produzido pelas forças F1 e F2 atuando juntas é o mesmo efeito que seria produzido por F atuando sozinha, certo? Então, esse é o conceito de força resultante. É uma força tal que ela atuando sobre o ponto tem o mesmo efeito de todas as forças, né, que atuam sobre este mesmo corpo. Então, aí tem duas forças, mas se tivessem 3, 4, 5 forças, essa força resultante ia representar o efeito de tantas forças quanto se tivesse atuando sobre esse ponto, certo? E aí, pelo Sistema Internacional de Unidades, a unidade da força é o Newton, certo? E o símbolo é N. Então, a gente tem aí a primeira lei de Newton. Tem uma tirinha aí, né? Eu vou ler para vocês. Então, Cascão, levante-se, estamos atrasados para a escola. Calma, estou exercitando a primeira lei de Newton. Eu conheço isso como preguiça. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né? Então, justamente esse é parte do enunciado da primeira lei de Newton, né? Todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar nesse estado até que sobre ele haja uma força, né? Aplique-se uma força externa que altere esse estado dele e produza uma variação na velocidade. Certo? Então, esse aqui é o enunciado da primeira lei de Newton. Então, vamos lá para algumas observações. Eu tenho aí para vocês, nesse primeiro ponto, o conceito de ponto material. A gente vai falar muito sobre ele no próximo assunto. Então, vamos logo ver a definição dele.
Um ponto material é chamado isolado quando não existem forças atuando nele ou quando as forças aplicadas ao ponto têm soma vetorial ou nula, que é o que vai acontecer quando o sistema estiver em equilíbrio estático, certo? Esse ponto material possui velocidade vetorial constante e, em outras palavras, esse ponto material vai estar em equilíbrio estático, vai estar em repouso, ou um equilíbrio dinâmico, né? Que nesse caso estaria em movimento retilíneo uniforme. Mas nas nossas questões, como a gente deseja que as estruturas sempre estejam em equilíbrio estático, sempre estejam em repouso, a gente sempre vai considerar que esse ponto material está em equilíbrio estático, certo? A aplicação de uma força ou de um sistema de força cuja soma vetorial não seja nula em um ponto material produz nele uma variação de velocidade, certo? Então, vai haver variação de velocidade em relação ao ponto material sempre que houver a aplicação de uma força ou de várias forças, né, com essa soma vetorial não nula. Ou seja, o que está querendo dizer aí? O ponto material está em repouso. Se for aplicada uma força ou um sistema de forças, certo? Cujo somatório não seja nulo, o que é que vai acontecer? Vai existir a variação de velocidade, ou seja, a aceleração, certo? Ainda falando sobre a primeira lei de Newton, a gente pode sentir ela na prática, né, em várias situações do dia a dia. Uma delas é essa que está aí nessa figura do slide, certo? Você está andando de ônibus, olha, veja só. Você está andando em pé no ônibus, certo? Esse vetor aqui está apontando para frente, é o vetor velocidade e está indicando o sentido pelo qual o ônibus está andando. Então, o ônibus está andando e você está dentro dele. De repente, pessoal, o que acontece? O ônibus freia. Então, vai haver uma desaceleração e o movimento que estava indo nessa direção, né, começa a ser para essa. Só que o seu corpo leva um tempo para compreender essa variação do movimento. Então, ele tende a continuar no movimento que o ônibus tinha antes. Isso daí já comprova aquele enunciado da primeira lei de Newton, que todo corpo em repouso, né, ou em movimento retilíneo, ele tende a continuar em movimento, né? Então, no caso aqui, o nosso corpo tendia a continuar naquele movimento até que houve uma força que começou a desacelerar o ônibus e aí fez com que mudasse aquele estado, né? Mas nosso corpo tende a continuar naquele mesmo movimento, certo? Isso aí é uma comprovação prática da primeira lei de Newton. E aí algumas observações. A propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade recebe o nome de inércia, certo? Então, quanto maior a inércia, maior vai ser a capacidade daquela matéria, daquele corpo, de resistir à variação de velocidade, ou seja, de tender no movimento ou em repouso, certo? Um corpo em repouso tende por inércia a permanecer em repouso, bem como um corpo em movimento, por inércia também, como no exemplo do ônibus, né, tende a permanecer em movimento, né? E no caso a gente está falando de movimento retilíneo uniforme, que é um conceito que vocês veem na disciplina de física. Aqui, né, outros exemplos. Quando a gente está em um carro a uma determinada velocidade e aí de repente a gente tende a diminuir a velocidade para poder o carro fazer a curva, né? Quando isso acontece, tanto o carro ele tende a permanecer no movimento anterior, como a gente que está dentro do carro, né? Vocês podem sentir isso quando vocês estiverem andando de carro. Ou ainda, se você estiver andando a cavalo e aí o cavalo parar bruscamente, né? Seu corpo tende a ir para frente, tende a permanecer no movimento. E aí vamos para a segunda lei de Newton. Sendo F a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material de massa M, então F aqui está como força resultante, a gente tem que a força ela é igual ao produto da massa do corpo vezes a variação da velocidade ou da aceleração. Note aqui uma coisa interessante, pessoal. A força ela é diretamente proporcional à aceleração e diretamente proporcional à massa. Outra coisa interessante, tanto a força como a aceleração elas são vetores, então elas possuem modo, direção e sentido, certo? E como são diretamente proporcionais, né, elas possuem sinais iguais.
Então, onde A é a aceleração e M, o ponto material, a massa do ponto material, né? Significa que a força resultante produz uma aceleração com mesma direção e mesmo sentido e suas intensidades são proporcionais. Como eu havia dito, são grandezas vetoriais e elas são proporcionais. Logo, pessoal, elas vão possuir a força e a aceleração, a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Na expressão acima, se a massa estiver em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a unidade da força será o newton, certo, pessoal? Então, para que a força seja dada em newton, essa massa tem que estar em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vocês vão ver mais à frente que a gente também tem algumas variáveis do newton, né, que a gente vai utilizar bastante, como o quilonewton. Mas aí, quando tiver mais à frente, que for o caso da gente utilizar, eu vou estar explicando para vocês melhor. Então, ó, vindo aí a força-peso, né? O peso, pessoal, ele é uma força. Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro ponto aí, ó. Quando são abandonados nas vizinhanças do solo, os corpos caem. E aí, nessa queda, pessoal, eles sofrem variação na velocidade. Diz-se então que a Terra, ela interage com esses corpos, exercendo uma força atrativa chamada peso. O peso de um corpo vai ser a força de atração que a Terra exerce sobre ele, certo? E aí a gente vai ver. Por que isso, pessoal? Porque no caso do peso, essa aceleração não é uma aceleração qualquer, ela é a aceleração gravitacional. Então vamos ver esse ponto. Quando um corpo está em movimento sob ação exclusiva de seu peso, ele adquire uma aceleração denominada aceleração da gravidade, certo? Geralmente, nos problemas de física, a aceleração da gravidade, né, o G, ele é adotado igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu gosto de adotar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Sendo a massa de M a massa de um corpo, a expressão fundamental pode ser escrita como: então, a força resultante é o produto da massa pela aceleração e o peso, que também é uma força, né? Ele vai ser o produto da massa do corpo vezes a aceleração. Mas essa aceleração é a aceleração da gravidade. É tanto que quando a gente diz, por exemplo, fulano, quantos quilos tu pesa, né? A gente está falando errado, porque na verdade o que a gente mede na balança não é o peso, é a massa, né? Para a gente obter o peso, teria que multiplicar a quantidade de quilos que a gente possui pela aceleração da gravidade. Outra coisa interessante a respeito da massa e do peso é que o peso ele pode variar dependendo do valor do módulo da aceleração da gravidade. Por exemplo, na Lua a aceleração da gravidade é 1, na Terra a aceleração da gravidade ela muda, mesmo que pouco, né? Dependendo do lugar que você tá. Então, sua massa na Terra e na Lua é a mesma, mas o peso ele tá relacionado com a aceleração da gravidade, certo, pessoal? Então, vamos continuar. A massa é uma grandeza escalar, né, dada em quilogramas, certo? E a gente já viu que é uma grandeza escalar. Já o peso é uma grandeza vetorial, pois possui módulo, direção e sentido. O peso tem a direção da vertical do lugar onde o corpo se encontra e sentido de cima para baixo. Então, o peso sempre vai ser indicado para baixo, certo? Como se fosse um vetor para baixo. A aceleração vai ter a mesma direção e sentido do peso, né, para baixo. Tanto que quando a gente solta um objeto, né, a aceleração, a variação de velocidade dele não vai ser para baixo até cair no solo, então a aceleração vai acompanhar essa mesma direção e sentido, certo? Então eles têm o mesmo sinal. A massa é uma propriedade invariante do corpo, né, como eu falei, contudo o peso tem intensidade que vai depender do valor do local da aceleração da gravidade e varia ainda que pouco, né, de um local da Terra para outro, como eu já falei anteriormente. A gente vai adotar esse valor de G, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a massa, quilogramas, certo?
E por fim, aí a terceira lei de Newton. Então, o que a terceira lei de Newton diz? Sempre que dois corpos, quaisquer A e B, interagem, as forças exercidas são mútuas. Então, tanto A vai exercer força em B, como B vai exercer força em A. Isso aí, na prática, a gente pode imaginar uma viga, né? Vamos imaginar uma viga que está apoiada em dois pilares. Essa viga ela tem um peso. Esse peso ele vai exercer uma força na cabeça do pilar, né? O pilar, por sua vez, exerce outra força na viga, certo? Porque lei da ação e reação. A interação entre os corpos é regida pelo princípio da ação e reação ou terceira lei de Newton. Então vamos observar o que diz o enunciado, né? Toda vez que um corpo A exerce uma força que a gente chama de FA no corpo B, esse também vai exercer uma força em A, que a gente vai chamar de FB, tal que essas forças, primeiro, elas têm a mesma intensidade, certo? Então, elas podem ter sentidos diferentes, né, sinais diferentes, uma para cima e outra para baixo, mas elas têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma intensidade, né, que é o que dá para ver aqui, ó. Módulo de FA igual a módulo de FB igual a F. Elas vão ter a mesma direção, certo? Então, se for para cima ou para baixo, né, vai ter essa mesma direção, mas sempre elas vão ter sentidos opostos, certo? Sempre elas têm sentidos opostos. E aí no ponto D tem a mesma natureza, sendo ambas de contato ou ambas de campo, né? Então tá aqui. Aqui, ó, eu gosto também sempre de falar sobre esse exemplo. Ó. Quando a pessoa salta do barco para a margem, o barco movimenta-se em sentido oposto, certo? O princípio da ação e reação, né? De acordo com o princípio da ação e reação. A mesma coisa acontece quando a gente está caminhando, né? Nossos pés, eles imprimem uma força ao chão e esse, por sua vez, imprime uma força de volta, certo? Ação e reação. Interessante, né? Essas observações aí, ó. As forças de ação e reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes, certo? Por exemplo, se a gente considerar um bloquinho sobre uma mesa, né? Vai ter a força peso e vai ter uma força reativa de contato, né? E aí ela vai atuar em outro corpo, que não é o bloco, vai atuar na mesa, certo? Então, sempre a gente vai considerar que essas forças de ação e reação, elas não podem se equilibrar, porque elas não são aplicadas no mesmo corpo. Certo, pessoal? E aí era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. E vamos para o próximo assunto.